Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha de língua portuguesa? Bom, nós vamos iniciar agora um novo conteúdo que é poema visual. Olha só, é um conteúdo bem diferente, muito legal, divertido, tá? Quando chegar a hora de vocês produzirem o poema visual de vocês, vocês vão ver o tanto que é fácil e legal de fazer. Já colocou aqui, ó, dá para ver daí que as palavras que a tia foi escrevendo formou uma imagem, não foi? Então, nós temos aqui, ó, a tia fez o círculo com a palavra sol e fez os raios solares aqui, ó, sol também. Se eu quisesse mudar e colocar assim, ó, raios, 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 poderia também. Então, ele é um texto livre, tá? Você pode brincar com as palavras vão formando o seu desenho. Então, a tia, como sempre, faz a anotação para vocês. Vamos lá então, olha só. O poema visual é formado por palavras dispostas, ou seja, a forma que você coloca resulta em uma imagem poética. Nesse gênero, os recursos gráficos, ou seja, a forma que você coloca, né, para formar o seu desenho, são tão importantes quanto as palavras. Então, não é só o desenho que é importante, o que está escrito lá naquele desenho também é importante. Então, junta as duas coisas e formam esse novo gênero textual que é poema visual, tá? Então, nós vamos agora para o nosso livro didático, nós vamos fazer a atividade da página 44 a 48. Vamos lá, crianças, conferir então? A página 44, nós temos aqui uma definição da palavra gato, substantivo, né? Pequeno, mamífero, da mesma família que o leão, da onça, do tigre, domesticado pelo homem desde os tempos muito antigos. É um bom caçador de ratos. Essas primeiras questões aqui da página 44 não tem necessidade de você responder, tá? O que está sendo representado na ilustração? Então, a gente percebe que é um poema visual, só que ainda, como vocês não sabiam, a gente percebe que é um novelo com algumas palavras, né? E está falando sobre o gatinho. O texto está tratando de quê? Então, da definição do gato. Depois a gente vai ler com vocês aqui pra gente ver. A ilustração e o verbete tratam da mesma coisa? O que tá aqui, ó, a ilustração e o verbete. Bom, depois nós temos aqui, gente, ó, a ilustração aqui e aqui o verbete é o significado do gatinho, tá? Seria possível unir o texto e a ilustração para definir o que é um gato? Também, se a gente quisesse, nós poderíamos colocar essas palavras que estão aqui e formar, se eu quisesse, pegar assim, ó, os risquinhos aqui, ó, como a tia fez lá no sol, e colocando a definição do gatinho, formando um gatinho, tá bom? Muito fácil, vamos lá. Então, nós vamos ler o poema agora na página 45. Gato fotografado. A gato de todo jeito, torto, aí a palavrinha ficou torta, vocês viram? E perfeito, aí tá bonitinho. A gato de todo lado, pequenino ou um colosso, rabo fino ou rabo grosso. O gato que inventei eu sei, não tem tamanho, não tem frente, não tem lado. É só um gato fotografado. Qual é o título do poema? Então, a tia já leu com vocês. Gato fotografado. Segundo o poema, o gato fotografado é inventado ou é todo perfeito, torto e perfeito? Inventado, né? Descreva o gato que foi inventado. Nas últimas linhas aqui, nas palavras do finalzinho, fala, ó, o gato que inventei eu sei, não tem tamanho, não tem frente, não tem lado. Então, é isso aqui, ó, tá? Depois nós vamos aqui pra página 46. Não precisa responder a 5 nem a 6, vocês vão pensar, ó, por onde você começou a ler o poema? Por que o poema foi escrito dessa forma? A tia já explicou, né? A partir da formação das palavras, vai formando o desenho, a imagem. Tem os dois recursos, o recurso gráfico e também das palavras. Para compreender esse poema, é preciso prestar atenção somente no significado das palavras ou também eu tenho que olhar as palavras e o modo como elas aparecem no poema, que é, no caso, o recurso gráfico. Então, eu posso observar também a forma que foram colocadas as palavras. Número 8. O poema Gato Fotografado está escrito sobre a imagem de um objeto. Que objeto é esse? Como a tia já falou, aqui no fundo a gente percebe um novelo de lã, tá? Número 9. Qual é a relação dos gatos e os novelos de lã? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque os gatos, eles gostam de brincar com novelos de lã, né? Vamos lá então para a página 47.
Vamos lá, crianças, página 47, número 10. Que tipos de gato são citados no poema? Vamos lá? Gato com rabo fino, grosso, gato enorme, pequenino, perfeito e torto. 11. Aqui nós só vamos observar, não tem espaço para a gente escrever. Como estão escritas as palavras torto e perfeito? Já comentou lá atrás. A palavra torto está escrito torto, perfeito está perfeitinho. Como está escrita a palavra rabo fino e rabo grosso? Aí escreveu com a letra fininha, depois rabo grosso colocou com a letra grossa. Perceberam? Número 12. Falar que o gato é um colosso é o mesmo que dizer o quê? Que o gato é enorme, o gato é pequeno ou o gato é manso. Então, nós temos aqui, primeira opção, o gato é enorme. Número 13. Por que o poeta escolheu escrever palavras dessa forma? Por quê? Simples. Porque para fazer um poema desse jeito, a gente precisa usar as palavras para fazer o design, ou seja, o recurso gráfico do texto, tá bom? Gostei dessa, olha aqui. Aqui na página 48, tem um modelo aqui, ó, palavra sorriso, e escreveu da forma de um sorriso, viram? Escada, ó, fez a escada. Ficou top, né? Aí agora nós temos aqui embaixo, ó, duas palavras para você fazer também da mesma forma. Palavra alto, ó, ficou bem alto, ó. Coloca alto. E fino, você escreve a letra bem fininha, tá vendo? Fino. Se fosse escrever normal, ficaria assim, ó, fino. Mas como nós, né, aproveitamos o recurso, aí você vai fazer dessa forma, ok? Bom, a última questão tá pedindo para você reler o poema, imaginar como esse gatinho é e depois você vai fazer um desenho. Eu acredito que vai ser cada desenho maravilhoso, né? Então vamos lá. Agora nós vamos fazer a nossa atividade de fixação de língua portuguesa. Bom, crianças, vamos lá. Nós temos aqui um texto. Depois que vocês leram o texto, aí nós vamos aqui, ó. Existem muitos textos como esse que você acabou de ler que iniciam dessa maneira. Era uma vez. Quando os textos começam desse modo, sabemos que vamos ouvir uma instrução de jogo, uma receita de bolo de chocolate, uma notícia de futebol ou um conto maravilhoso. Então vamos lá. Primeira, letra A, alternativa D, certo? Letra B. No início do texto, há várias informações que caracterizam o homem. Qual delas justifica o fato de ele acabar descobrindo quem eram os ladrões? Ele era muito sabido, ele era infeliz nos negócios, ele estava ficando velho ou ele continuava pobre? Ó, detalhe. Há várias informações que caracterizam ele, porém, qual delas justifica o fato dele acabar descobrindo quem eram os ladrões? Porque ele era muito sabido, claro, né? Então, vamos lá. Igual vocês. Sabidos? Número 2. Nós temos aqui algumas palavras e essas palavras nós precisamos marcar o quê? Ó, no quadro encontramos 7 palavras acompanhadas de seus sinônimos. Aí você tem que fazer. Tem que colocar lá do lado, vai ligando ou vai circulando da mesma cor para você descobrir. No quadro encontramos 7 palavras acompanhadas de seus antônimos. Vamos ver então, depois sem antônimo? No quadro, nem todas as palavras têm um antônimo correspondente ou no quadro, nem todas as palavras têm um sinônimo correspondente. Vamos conferir então. Baixo, tem que ver qual é a palavra que aproxima, se vai ser o sinônimo, se vai ser o antônimo. Ó, cheio, qual que é a palavra que eu vou encontrar que vai ser sinônimo ou antônimo? Vazio, eu já encontrei lá, tem vazio, cheio, grande, pequeno, fechado, aberto. Então, nós percebemos que aqui nós temos palavras com antônimos e nós temos sim, todas elas têm um antônimo. Então, é a letra B que está correta. Número 2, letra B. Vamos lá para o número 3. Preencha as lacunas, os espaços, né, com a palavra que completa adequadamente cada uma das frases a seguir. Inconfundível é a mesma coisa que não se pode confundir. Número 2. Indiscutível é algo que não se pode discutir. Número 3. Incalculável é algo que não se pode calcular. Olha só, tem que escrever a palavra, tá? Inacreditável é algo que não se pode acreditar. Número 4. Chegou a hora. Olha só, nós temos aí um poema visual. Olha, água, lava, água. Aí, ó, nós temos a letrinha E de leva. Tá vendo? Olha o tanto que ficou legal esse poema.
Nesse poema, a palavra água se repete. A escolha das palavras lava e leva foi proposital. Por quê? Porque elas têm significados parecidos ou porque elas estão parecidas quanto à escrita. Então, nós temos aqui a letra B, né? Número 4. Elas estão parecidas quanto à escrita. Número 5. Marque as alternativas que mostram os aspectos explorados no texto. Aí nós temos aqui, ó, visuais, isto é, relacionados à imagem, sonoros, isto é, relacionados aos sons, táteis, isto é, relacionado que é possível ser apalpado, verbais, isto é, apresenta texto escrito. Então, se nós podemos marcar as alternativas, vamos ver quais nós podemos marcar? Primeiro, visuais, isto é, relacionados às imagens. Sim, né? Então, número 5, nós podemos marcar a letra A. Letra B, sonoros, isso é, relacionados aos sons, a gente consegue ouvir. Depois, táteis, isto é, possível só se é possível ler apalpando? Não, nós não podemos marcar, né? E por último, verbais, isto é, apresenta texto escrito. Então, sim. Então, nós temos duas características aí, que é imagem e texto escrito. Número 6, desculpa. Marque as alternativas corretas. A letra E caiu da palavra leva intencionalmente? A tia já falou que sim, né? Então nós podemos marcar, foi intencionalmente. Depois, a letra E está sendo levada pela água. A letra E é redondinha e se encaixa em uma onda. E por último, a letra E não completa a palavra leva. Ela completa, então está errado. Então nós podemos marcar, a letra E está sendo levada pela água, letra B. A letra C, nós não podemos marcar, ó, ela é redondinha e se encaixa em uma onda. Tem nada a ver, né? Tem nada a ver com isso. Número 7. Esse texto poderia ser apenas recitado ou lido sem prejuízo do seu conteúdo. Primeiro, sim, porque nele só as palavras constroem o sentido, ou seja, não precisamos ver o poema para entendê-lo, ou não, porque não se pode ignorar o aspecto visual, ou seja, precisamos não só ouvi-lo, mas nós temos que ver. Então, a alternativa que completa a número 7. Na número 7 é só a letra A e B, né? Deixa a tia marcar aqui. É só a letra B, deixa a tia apagar. Vamos lá. Só A e B. Então, é a letra B que completa, foi como a tia já falou. Como é um poema visual, a gente precisa ouvir e também ver, né? E por último, chegou a vez de vocês criarem na questão 8 o seu poema visual, tá bom? Até a próxima aula, um grande beijo.